Abre a sua Bíblia em Isaías 46, versículos 9 e 10. A gente precisa entender o básico sobre encerramento de ciclo. Qual o primeiro ensino que eu tenho sobre encerramento de ciclo? Porque quando se encerra um ciclo, se começa outro. Ah, pastor, isso é óbvio. Não é tão óbvio para nós crentes, porque nós crentes achamos que toda estação é estação de colheita. Ensinaram para nós que sermos mais do que vencedores tem a ver com toda estação querer colher. Desculpa a palavra que eu vou usar, isso é burrice. Porque se Deus estabeleceu ciclos e estações, foi exatamente para que a gente se porte de forma adequada em cada ciclo e estação. Tem alguém em casa aí? Então, primavera, verão, outono, inverno, cada uma dessas estações tem a sua dinâmica. É aquela velha história, o verão está chegando aí. Eu vou para a praia, quem vai para a praia, ou trabalhar dia de semana numa profissão que não exige de terno e gravata, o nome disso é burrice, desculpa a expressão. Quem está comigo aí? E eu no verão intenso, embora não haja um verão tão intenso no Brasil, mas um verão no Rio de Janeiro, no Brasil não, no Rio de Janeiro, por exemplo, em dias de muito frio, que para nós não é frio em outros lugares, mas pronto. E aí eu saio de sunga, a temperatura, sei lá, perto de 10 graus. Se é que a gente chega a isso no Rio, acho que não. Quem está comigo aí? Então Deus estabeleceu as estações para que a gente entenda sobre estações e se porte de forma adequada em cada uma. Quem está comigo? É aquilo que você já nos ouviu falar. Deus não vai mudar a estação por causa da minha ignorância. Deus não vai mudar a estação porque eu quero que Ele mude. Se eu tenho crédito contigo no céu. Que crédito? Eu? Se você tem, irmão, caramba, me dá um pouquinho aí. O meu crédito é negativo no céu, pastor. Ah, mas também não, pastor. Irmão, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, irmão, que crédito que eu tenho? Então eu preciso parar de pensar infantilmente, imaturamente, como se Deus fosse se render àquilo que eu quero. É ao contrário. Jesus nos ensinou na oração sacerdotal do Pai Nosso. É na terra, você pode repetir, na terra, como no céu. Então, pastor, na terra, como no céu. Primeiro no céu, depois na terra. Eu preciso entrar em lugares espirituais para que Deus manifeste uma realidade que já está pronta no céu, na terra. E não é o contrário. Eu digo, peraí, Deus, eu vou fazer aqui, tu vais respaldar. Cuidado, que tem muita gente quebrando a cara por causa desse engano imaturo e religioso. Tem alguém em casa aí? Amém? Então hoje é o último culto do ano, a gente precisa entender o básico sobre ciclos e estações. Lembra do Senhor falando com Caim e Abel? O texto fala que depois de uns dias, fechou-se um ciclo e para iniciar outro ciclo, Caim trouxe uma oferta, Abel trouxe da gordura, da primícia do rebanho e da gordura do rebanho. Quem está comigo? Então, um entendimento básico sobre ciclo, termina um, começa outro. E como você termina um, vai determinar como você vai viver o outro. Então, possivelmente, se você terminar esse mal, vai viver o outro mal, irmão. Então aproveita nessa reta de final de ano, como já foi falado aqui, para entrar no lugar em Deus, para que você veja na sua vida ajustado, aquilo que precisa ser ajustado, para que você aproveite o melhor do próximo ciclo. Porque se esse foi de um jeito, o próximo vai ser de outro. Primavera não é igual a verão, que não é igual ao outono, que não é igual ao inverno. Então para com essa ideia de religiosa que vai colher em toda estação. Existe tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, diz o escritor de Eclesiastes. Quem está comigo, irmão? Então nós precisamos de maturidade para saber, agora é tempo de abraçar, e de maturidade para entender, agora eu preciso deixar de abraçar. Eu preciso de maturidade para entender, agora é hora de colher, agora é hora de esperar frutificar. Ou de semear em outro estágio daquilo que eu semeei no estágio 1. Agora eu estou no estágio 2. Então quando eu estiver colhendo do estágio 1, a semeadura do estágio 2 já está pronta. Eu preciso entrar num lugar de maturidade. Não dá, nós não vamos entrar em 2023 com o mesmo semi-compromisso com Deus, semi-vida de oração, semi-evangelho. Tudo isso não se configura sendo, ou seja, semi-evangelho não é evangelho. Semi-compromisso com Deus não é compromisso com Deus. Semi-verdade é mentira.
Quem está comigo aí? Aliás, vamos piorar para melhorar. Semi-evangelho é qualquer coisa, mas não se compara com o evangelho. O que é semi-evangelho? São as concessões que a gente abre para ficar com a nossa mente tranquila em meio a atitudes que não estão alinhadas com a palavra. Então eu vou abrindo precedente. Isso é satânico. Então eu preciso ter entendimento básico de ciclo. Um ciclo termina e outro começa. Então o que eu estou semeando nesse final de ciclo? Vai ser a minha colheita no próximo. Quem está comigo aí? Amém? Então, assim, ó, eu estou falando isso porque eu quero falar com você sobre isso. Eu tinha algumas palavras para compartilhar hoje. Graças a Deus pela misericórdia e graça de Jesus. Não é porque eu tenho crédito do céu. Não, não é por isso. Por misericórdia e graça, o Senhor tem nos dado algumas palavras para momentos específicos, pessoas específicas, públicos específicos. E eu até pensei em falar um pouco do que a gente falou na quinta-feira agora lá no campinho. Mas o Senhor me deu essa palavra ontem à tarde. E eu queria compartilhar um pouco com você ela, até onde der. Amém, irmão? Então vamos lá. Isaías 46, versículos 9 e 10. Essa palavra, se eu fosse dar um nome para ela, eu não sou bom de palavras. Eu só quero falar que 2023, Ele vai continuar fazendo. Calma, não, no final, dá o glória a Deus no final, irmão. Dá o glória a Deus no final. Ele vai continuar fazendo, amém? Isaías 46, 9 e 10, eu só vou passar por esse texto, porque ele vai nos sustentar durante tudo que nós vamos falar aqui. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Diga comigo, Deus anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. Eu digo, o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. Olha aí a primeira parte do 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. Então você já nos ouviu falar. Ele já concluiu, ele entra no nosso presente para nos levar para o futuro. Então já está tudo pronto na eternidade. Tudo está pronto, ele já concluiu. No sétimo dia ele descansou da criação. Jesus, na sua morte na cruz, ele bradou, está consumado. Então ele já fez tudo. Hebreus capítulo 10, a Escritura diz que o caminho foi aberto, a sua carne foi rasgada, e simultaneamente o véu do templo, então o caminho foi aberto. O escritor de Hebreus diz, o caminho foi aberto. O sangue banha esse caminho. Mas agora entrem com ousadia. Agora vocês precisam entrar com ousadia. O que adianta eu estar diante de uma grande mesa e por causa da minha, sei lá, de algum tipo de questão no meu interior, algum acanhamento, vergonha, não acessar. Ele está dizendo, o caminho está aberto, agora entre com ousadia. Amém? Está comigo aí? Então vamos entender. Já está tudo pronto. Você pode dizer comigo, já está tudo pronto. Já está tudo pronto, ele já concluiu, agora ele entra no nosso presente para nos levar para o futuro. Como é que ele faz isso? A obra já está completa na eternidade, no tempo aion. Ele abre um kairos no nosso cronos para nos empurrar para o futuro. Então aion fala de tempo eterno. São 3 palavras que foram traduzidas do grego, que são personagens da mitologia grega, né? Que foram usadas para tradução de tempo no original grego. Então a primeira é aion. Você pode dizer comigo, aion. Aion fala de tempo sem fim. O tempo onde Deus habita, o tempo eterno. Está tudo da oportunidade. Tempo de oportunidade. Então o que é um kairos? É um clarão na nossa existência. É um clarão na nossa vida. Então diga comigo, um clarão se abre. Isso é um kairos. E aonde ele abre? No cronos, no tempo cronológico da nossa vida. Na nossa história de vida, ele abre clarões para manifestar o que já está pronto no aion. Tem alguém aí, irmão?
Então, em nome de Jesus, na história da nossa vida, o Deus eterno que já concluiu tudo, deseja manifestar na terra a sua vontade. E Ele quer encontrar homens e mulheres que entendam o tempo da visitação, para Ele dizer: ah, você está entendendo, você está desejoso, como meu filho primogênito, unigênito que se tornou primogênito, seu irmão mais velho, quando orou, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ah, eu estou encontrando você com esse coração, então eu deixo eu manifestar na tua vida, na tua geração, através de você, o que já está pronto. Eu estava buscando o teu coração desse jeito para poder manifestar no Cronos. E entrando no Cronos, eu vou te empurrar para o futuro. Alguns vão te chamar. Não é nem que o Senhor vai nos empurrar, é porque não tem como ficar no presente do homem ou dos homens comuns, homens que estão se movendo a partir da eternidade. Eles são empurrados para o futuro. Aí tem gente que chama isso de milagre. Pode chamar do que for. Pode chamar do que for. Homens que vão discernir as visitações de Deus e vão pegar, serão impulsionados para o futuro no Cronos. Tem alguém aí comigo, irmão? Então, com base nisso, eu quero começar a te falar de algumas coisas que Deus começou a fazer na minha e na sua vida. Na minha já tem um tempo. Na sua não sei quanto tempo tem. Se você não percebeu o que Ele estava fazendo antes, percebeu quando veio congregar com a gente, ou tem certeza de que Ele não estava fazendo antes. E pastor, quando eu comecei aqui, é que começou na minha vida. Eu não sei como você vai se entender nesse contexto, mas de uma forma ou de outra, nesse ano Deus fez muito do que eu vou te falar aqui na tua vida e na minha também. E 2023 Ele vai continuar fazendo. Amém? Está comigo aí? Agora abre comigo em Gênesis 25, 27. Nós vamos ler 27 e 28. Nós vamos ler vários textos próximos aí. Então, vamos lá. Deixa aberto aí em Gênesis 25, 27 e 28. Enquanto você vai abrindo aí, a gente fala abrindo, mas agora são 2 cliques, né, irmão? Então não demora, não. Claro que tem os irmãos que da folha, que também prefiro, mas não entra no Instagram, no WhatsApp, não. É na Bíblia online, irmão. Tem um anjo aí do teu lado que se você entrar vai explodir o seu... Brincadeira. Brincadeira. Vamos lá, irmão. Primeira coisa que ele começou a fazer. Primeira marca que ele começou a deixar clara para você, deixar claro para você que ele está te marcando. E ele foi fundo nisso esse ano. E em 2023, dê respostas mais rápido. Porque ele vai mais fundo. Mas quanto mais fundo ele for, mais ele extrai de você quem ele quer que você se torne. Amém? A primeira marca, a primeira parte desse processo, a primeira coisa que ele começou a fazer na nossa vida esse ano foi, não esse ano, já há alguns anos, ele nos arrancou das nossas certezas incertas. Ele está te arrancando das suas certezas incertas. Até que te tire completamente os pontos de apoio. Para que você pare de viver certamente nas suas incertezas. Ou incerto, certamente. Quem está comigo? Gênesis 25, 27, 28 diz assim: cresceram os meninos. Esaú, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, pacato, habitava em tenda. Já falei. Um era da construção civil, irmão. O outro era TI. Ponto final. Isaac amava a Esaú. Olha que coisa. A gente já tem informações importantes aqui. Isaac amava Esaú. Por que ele amava Esaú? Porque saboreava de sua caça. Por que que Isaac amava mais Esaú? Porque tinha um quê de dono do pedaço, saboreava a caça, vai lá, filhão, caça lá pro pai. E saboreava a caça, por isso amava mais Esaú. Rebeca, porém, amava a Jacó. Devia, inclusive, ajudar ela a lavar a louça, né? É sério. Esta era uma casa de preferências e induções. A primeira pergunta que eu quero te fazer, para a gente caminhar no entendimento de que o Senhor, nesse tempo, tem nos tirado das nossas certezas incertas. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, primeiro, uma afirmação. Essa era uma casa de preferências e induções. E a pergunta é, e como foi a sua família? Ou como é a sua família?
foi parecida com essa? Vamos lá, vamos avançar. Vai lá, 25, agora vamos continuar, do 28 ao 34. E amava Isaque a Esaú. Por quê? Porque a caça era do seu gosto. Isaque amava Esaú, porque ele caçava, levava, fazia o alimento, levava para o pai, levava do gosto do pai. O texto está provando isso. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: peço-te, olha que coisa interessante. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Voltei no 28. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me comer desse teu guisado vermelho, porque eu estou cansado. Uma comida, né? Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura, o teu direito de ser filho primogênito, a tua responsabilidade na casa, o teu direito e tua responsabilidade de representar o pai na ausência dele. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Que perito caçador é esse? Melancólico desse jeito? Voltou cansado, estou a ponto de morrer. Eu quero que vocês observem as características aqui. Porque às vezes a gente tem cara de forte, mas a gente é melancólico. A gente tem cara de forte, mas a gente, na hora do vamos ver, a gente é meio frouxo. O cara bota uma marra de homem, mas é de porcelana. Desculpa essas palavras, edita tudo isso, irmão. Quem está comigo? Mas na hora do pau, o cara é de porcelana. E a esposa está vendo, a família está vendo. Na hora do vamos ver, sacrifica a igreja. Na hora do vamos ver, sacrifica as relações vitais. Porque eu estou muito atordoado. Eu tenho falado isso para alguns homens que têm dito assim: pastor, estou trabalhando muito. Cuidado que a Faraó pode estar te dando palha. Porque presta atenção. Eu estava no carro essa semana, como diz outro. Eu acho que Jeová separou esse momento para te falar isso, brincadeira. Eu estava no carro essa semana, veio assim muito forte o Senhor falando no meu coração. O que ele já vem falando há algum tempo. Cara, o povo estava prestes a viver um êxodo, né? Uma liberdade. E a palavra de Deus é: deixa o meu povo vir para celebrar uma festa no deserto. Irmão, isso é fantástico. Ninguém celebra festa no deserto se não sabe quem é. Deserto é lugar de choro, de morte. Mas um povo maduro, que sabe quem é em Deus, sabe onde está em Deus, celebra festa no deserto. Tem alguém em casa aí? Agora, nesse contexto que havia uma palavra, uma ordem de Deus para o povo ser livre para celebrar a festa no deserto, Faraó se posiciona e fala assim: esse povo está muito ocioso. Agora eles não vão só amassar o barro para fazer o tijolo, não. Agora eles vão recolher a palha. Todo o processo é com eles. Aí o cara está dizendo assim: pastor, estou trabalhando muito. Cuidado, você está possivelmente você está prestes a viver uma estação de nova em Deus, de liberdade. Mas você, com uma cabeça de Egito e com uma alma escrava, se submete a trabalhar mais e ficar preso naquilo que você estava quase se libertando 100%. Então tira da tua boca, meu irmão: estou trabalhando muito, porque possivelmente você é escravo, mano. Tenta entender a estação que você está para se mover de forma madura. Talvez você ouviu o teu pai a vida inteira falando que se eu não trabalhar, aqui ninguém come. Só que ele nunca leu a Bíblia. E a Escritura diz que as aves não plantam, nem ajuntam em celeiro, o Senhor as alimenta. Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como os lírios do campo. Você só comeu, só bebeu, e só está bonito aí, ou arrumado. As mulheres bonitas, os homens arrumados, porque o Senhor cuidou de você. Pastor, mas o meu trabalho? O teu trabalho, irmão, é para você, é outra história. É para você cumprir a tua vocação, manifestar a glória de Deus. É, pastor? É. Isso é outra coisa que não dá para a gente falar hoje. Mas vamos só falar disso agora. Quem está comigo aí? Então tira da tua boca em 2023. Pastor, não estou dizendo que você tem que trabalhar pouco. Seja sábio para trabalhar de forma sábia nas horas que você precisa estar trabalhando. E depois, se organiza para cuidar de outras coisas que são tão fundamentais quanto o teu trabalho. Ou, aliás, que deveriam ser mais o teu trabalho do que o que você chama de trabalho. Tem alguém em casa aí, gente? Só um parênteses, vamos voltar. Então, Isaque curtia essa parada de mandar o filho buscar comida, fazer do jeito dele. Então disse Jacó:
Me vende hoje a tua primogenitura. Um, esperto, ludibriador, sagaz, enganador, suplantador. O outro, melancólico, acomodado, sem visão de eternidade. É ou não é, irmão? Então é muito fácil dar pau em Jacó, mas vamos olhar para Esaú também. Porque muitos de nós nos parecemos com Jacó, mas muitos de nós com Esaú também. Tem gente acomodada, muito acomodada, esperando, só fazendo um tipo de atividade repetida, do mesmo jeito. Amém? Está comigo aí? Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: estou a ponto de morrer, melancólico, de que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. Jacó era esperto demais, né? E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú: toma, agora come, meu filho. Já me deu o que eu queria, agora come. E o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Deixa eu te perguntar, até aquele momento, quem havia ensinado a Jacó, pelo menos segundo o relato bíblico, levar vantagem a qualquer preço, enganando, trapaceando, mentindo? Quem ensinou? Agora deixa eu te perguntar também, quem até esse momento, segundo o relato bíblico, havia ensinado a Esaú a viver em função do seu desejo, ser guiado pela fome a ponto de desprezar aquilo que em sua vida apontava para algo eterno? Algumas coisas que você faz fez e faz. Quem que te ensinou? Algumas coisas que você fez e faz. Quem que te ensinou? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque é muito fácil a gente dizer que Jacó era suplantador, enganador, isso tudo. E por favor, não vamos ficar na história olhando só para Jacó e Esaú, não. Vamos ver o que tem de Jacó em nós, vamos ver o que tem de Esaú em nós. Porque o Senhor já começou esse processo de te tirar das tuas certezas incertas. Agora não tem mais como voltar, agora aceita. Deixa Deus continuar tirando o que é de Jacó em você e em mim, e eu deixo em mim, e você deixando o Senhor tirar o que é de Esaú em você, e eu vou deixando Ele tirar em mim. Porque eu não tenho mais opção. Ele começou a me tirar das minhas certezas incertas. E Ele quer concluir isso, e eu preciso deixar com que Ele trabalhe. Quem está aí? Então, assim, por que eu estou falando isso? Para a gente não ficar só nos personagens. Vamos parar para pensar. Vamos tentar pensar em coisas mais práticas. De que me serve direito de primogenitura? É assim que muitos de nós, que temos responsabilidade no ministério, Deus me chama para o ministério. Imagina que Deus chamou a gente como pastor para o ministério. E eu sou um cara relapso, que não me posiciono entendendo que eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Não que dê para fazer isso nas coisas que a gente faz hoje, mas a consciência é sempre essa. E certamente, quando a gente não está presente, o nosso trabalho, o nosso serviço é não deixar buraco. Não é não deixar buraco na função, é não deixar buraco no todo. Porque não é só sobre uma função de trabalho na diaconia. É sobre uma representatividade numa coletividade. Obrigado, Valério. Quem está comigo aí? Então, vamos parar para pensar. O que tem de Jacó e de Esaú em nós que o Senhor precisa trabalhar? Vamos pensar em Esaú. Pô, estou com fome, estou a ponto de morrer. De que vai me adiantar? Não, amor, fica em casa hoje com as crianças que eu vou sozinho. Não é culto de homens não, irmão, é culto da igreja. Se você não se esforçar nem um pouquinho para viver vindo em coletividade, não espere do Senhor que o Senhor vai te dar tudo aquilo que Ele deseja te dar. Porque o que Ele vai te dar ou manifestar, Ele vai manifestar a partir de um lugar de maturidade. Eu sempre falo e vou repetir. Porque enquanto o herdeiro for menino, em nada difere do escravo, mesmo sendo cheio de tudo. Assuma as responsabilidades, porque tem muito de Esaú em nós. Tem muito de Esaú em nós fazendo tempestade em copo d'água. Às vezes uma questão muito simples. Estou a ponto de morrer. Porque aquele irmão não usa essa frase, mas vive como se fosse. Faz birrinha. Quantos de nós, homens, fazemos birrinhas para a nossa esposa? Quantos de nós? Isso tem a ver com Esaú, dramático. Estou a ponto de morrer, de que me serve direito de primogenitura? Não era perito caçador? Que frescura é essa, Esaú? Quem está comigo? Carnal. Ele era carnal. As suas satisfações deviam ser atendidas. Mas quanto a se render, ele não se rendia. Ele queria só do seu jeito. Então, ele também era bom, tanto de melancolia quanto de negócio. Porque ele negociou com o próprio irmão. E depois nós vamos ler ali
que ele entrou numa de dizer que o irmão enganou. Não. Foi negócio. O irmão falou o que tinha que falar, pediu o que tinha que pedir, e ele concedeu ao irmão o direito de primogenitura. Não foi um negócio ilícito, não. Foi um negócio lícito no que diz respeito um olhar para o outro e cara a cara resolverem a questão. Faz sentido para você, irmão? Então, o que tem de Jacó em mim? A vontade de me dar bem. O que tem de Esaú em mim? Morosidade, fazer tempestade em copo d'água, viver de forma carnal. E mentiroso, porque ele disse que o irmão enganou. Enganou nada. Ele é que jogou para o alto o direito que ele tinha de ser primogênito e disse, estou a ponto de morrer, para que me serve isso? Muitas vezes, irmãos, nós somos carnais dentro de casa, nós somos carnais onde ninguém está vendo, e depois queremos que Deus nos honre publicamente. Tem alguém em casa aí, irmão? Agora a pergunta é, aonde a gente aprendeu isso? Eu não estou querendo apontar dedo para ninguém, eu só estou querendo te fazer pensar. A gente aprendeu muitas dessas coisas dentro de casa. E aí eu não quero te isentar e me isentar, não. Eu quero te situar e me situar. Muitas dessas coisas involuntariamente aprendemos. Aprendemos porque vimos nossos pais fazer. Mas eu não quero te levar para uma caixinha de vítima. Eu só quero te levar para um lugar para pensar. Mas agora nós somos adultos e precisamos pensar de forma madura em tais questões. Porque lembrar e entender que muitos desses comportamentos nós aprendemos dentro de casa não pode me fazer um eterno vítima. Ao contrário, eu amadureço e paro para pensar. Peraí, eu tinha que ter uma história de vida. Eu não quero ter a história de vida do outro. Essa foi a minha história de vida. Então, para que a gente saia de uma caixa de vítima, a gente pode pensar, tá bom, essa foi minha história de vida vivida até hoje. Eu quero ser muito grato a Deus por essa história de vida, porque hoje eu estou vivo, hoje eu amo o Senhor, e hoje, mais maduro, eu posso entender que do que eu vivi, que não agrada ao Senhor, eu posso hoje vencer e ministrar a uma geração, ó, eu venci aqui, eu ressuscitei aqui, eu fui curado ali, eu já não tenho mais nenhum sentimento contrário àquele lá, aqui. Então eu posso dizer para você, você não precisa ficar nesse lugar de vítima, porque eu passei por isso e por coisa muito pior, mas Deus forjou em mim o caráter dele, e eu posso dizer, eu não chamo isso de uma história terrível, eu chamo isso da minha história, e na minha história Deus me fez amadurecer. E por que eu falo de que Ele está nos tirando das nossas certezas incertas? Porque, por favor, você não vai deixar de fazer faculdade por isso. Você não vai deixar de fazer nada que você está fazendo. Mas muitas das faculdades que fizemos foram os nossos pais que disseram, faz isso. Muitas das cidades que moramos, ou as cidades que moramos, você moleque, você não tinha opção. O seu pai que quis ir, tua mãe que quis ir, mano. A casa que você foi criado, o pai que você tem, a mãe que você tem. Eu não estou falando isso para você pensar nisso com outro olhar, a não ser um olhar de que essa foi a sua história. E te levou a algumas certezas. Por exemplo, o cara que foi criado sem pai, teve que ganhar tudo na base do tapa na rua. E até hoje vive as relações achando que todas as relações são um duelo, né? Relações profissionais, duelo, comerciais. Relação com o pastor, um duelo, tudo é um duelo, está todo mundo brigando com ele. Não, irmão, calma. Isso foi lá atrás. Quem está comigo aí, gente? Agora, só que o problema é que você acha que a vida é assim. Ou eu posso achar que a vida é assim. Pastor, me decepcionei 3 vezes no amor. Possivelmente você vem de uma família que um pai ou uma mãe também se decepcionou algumas vezes. O que você quer dizer, pastor? Sabe o que eu quero dizer? Que você tem um modus operandi na vida, uma forma de agir, que é semelhante às que você aprendeu involuntariamente até dentro de casa. E o que isso faz comigo e com você? Nos leva para lugares de certezas incertas. A gente acha que a vida só se move daquele jeito. As coisas na vida só se movem do jeito que a gente aprendeu dentro de casa. E a gente vai dando com os burros na água, vai dando com os burros na água. E a gente é teimoso e pensa que vive pela fé. Eu já te falei, o teimoso anda pela sua própria vontade, ele é insistente nisso e diz que isso é fé. Porque não aconteceu 20 vezes, mas na 21ª vai acontecer porque ele tem fé. Esse é o teimoso. O que vive pela fé, por muitas vezes na primeira acontece. Por quê? Porque fé não é eu teimar que alguma coisa vai acontecer em meu benefício. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então fé é emuná, é confiança. Não preciso tentar várias vezes para acontecer. Eu quero declarar, se você quiser, pega aí. Você vai tentar uma vez só. Você vai ter certeza, porque você ouviu o Pai antes.
Você não vai repetir um modelo dentro de casa, tentar. Agora eu consegui, 75 anos, começou com 20 a tentar. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouve o seu pai. Na primeira, a porta vai abrir. Já te falei, porque fé não é o elo entre você e alguma coisa. Fé é o elo entre você e o coração do seu pai. Hebreus 11:6. A Bíblia também diz que o que não provém da fé é pecado. O que provém da minha vontade é pecado. O que provém de eu ouvir o Senhor não é pecado. Então, se você quer muito, sem ter ouvido o Senhor, você está em pecado há tantos anos aí. Ó. Quer mudar isso? Volta para a singela oração do quarto, dizendo: Deus, fala comigo. Preciso te ouvir. Preciso. Tem alguém comigo aí? Então, aonde estão as nossas certezas incertas? No modus operandi que nós aprendemos dentro da nossa casa, que seria. E Deus está dizendo: eu vou te mostrar que existe um universo disponível a você. Existem caminhos que você jamais imaginou andar. Mas se continuar apaixonado pelas tuas certezas, elas são incertas e vão te levar a lugar nenhum. Mas se você entregar para mim as tuas certezas, e pensando você que vai andar em incerteza, você vai ver que você vai andar sobre as águas. Está comigo? Então o que ele começou a fazer? Que ele está continuando? Nos tirando das nossas certezas incertas. Está comigo? Vamos continuar aí rapidinho, vai lá. 27, 18, 19. Não, calma aí. 27, 5 a 10. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Olha aí, Rebeca preferindo Jacó e Isaac a Esaú. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Olha que coisa interessante. Os caminhos que nós andamos, nós não tínhamos opção. Olha a mãe dizendo aí: eu é que te mando fazer isso. Mãe, eu não quero, eu estou mandando. Por favor, não precisa levantar a mão, só vai pensando. Quantos caminhos que nós andamos porque os nossos pais mandaram. Às vezes você vai começar com pai e mãe, com filhos, né, também, e você vai vendo a quantas atrocidades uma criança nos nossos dias é submetida. Você fala: cara, na minha casa isso não aconteceu nem de longe. Como é que pode um pai e uma mãe fazer isso e cada dia mais a coisa está pior? Pseudo-pais, porque esses não são pais. Pseudo-mães, porque essas para mim não são mães. Fazem cada coisas terríveis com os filhos. Então, se você olhar aqui, essa mulher fez algo terrível com o filho. Porque ela está dizendo: eu ouvi o teu pai dizer que queria comer. Corre lá. Porque eu vou fazer para você tomar a bênção do teu irmão. Irmão, ela era uma matriarca. Para pensar. Uma personagem relevante na história do povo de Deus. Olha o coração dessa mulher. Então não pense eu e você que estávamos longe de tais atitudes. Algumas que presenciamos e outras que nunca presenciamos. Ambientes de preferências, ambientes de induções, ambientes de mentira, ambientes de armações, de manipulações. Não tô falando de que os nossos pais não nos amavam, pelo contrário, eles nos amavam. Mas eles só podiam fazer aquilo que aprenderam também em casa, só podiam dar aquilo que receberam. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo isso está no bojo de certezas incertas e que eu e você vamos nos desconectar disso para nos conectarmos com a vontade de Deus nesses dias. Então, o que nós precisamos? Deus, que todos esses caminhos de certezas incertas no meu coração sejam arrancados. Eu não quero caminhar na manipulação, no controle, na indução, na mentira, na negociação, na melancolia. Eu não quero andar nesse lugar. Eu tenho consciência de que se foi isso que a minha família pregressa viveu, ok, mas eu vou me divorciar de tais práticas, de tais pensamentos, de tais sentimentos e quero me casar completamente com a tua vontade. Para quê? Para que a partir de mim, esses gigantes que eram para a minha família pregressa, a partir de mim para frente, eles sejam pisados pela tua vida na minha vida, para que os meus filhos possam viver 5 anos em um, 10 anos em um, 100, colher 100 por um.
Por isso, quando as pessoas mandam algum tipo de oferta de primícia para mim, eu digo para todos, eu quero declarar sobre a sua vida 100 colheitas por uma semente. Levanta a sua mão, irmão. Eu quero declarar que se você entender que Deus vai te tirar, está te tirando das tuas certezas incertas, você está pavimentando o caminho para os filhos e eles vão colher a 100 por um, cara. Porque como diz em João 4, eles vão entrar num trabalho que nem era deles, foi seu primeiro. Porque quem colhe e quem planta, num determinado momento, trabalha junto, diz a Escritura em João 4. Eu quero declarar que o trabalho de pais e filhos vão se misturar no limiar da história, na tua casa e na minha. E eles vão colher o que eles não semearam. Por quê? Porque nós nos posicionamos e falamos, chega da nossa certeza incerta. Se tem uma coisa que nós queremos, mesmo que nos pareça incerteza, nós queremos andar pela fé, Senhor. Você recebe isso mesmo, em nome de Jesus? Aleluia, foi Rebeca que ensinou o filho a enganar. Para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Eu vou enganar ele muito bem para te beneficiar, meu filho. E levá-los a teu pai, para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Agora deixa eu te falar, nós vamos piorar um pouquinho e vamos começar a melhorar já, tá? Fica tranquilo aí. Existem inclinações que herdamos, pelo jeito vai ficar só no tópico 1 de novo hoje. Existem inclinações que herdamos, outras que aprendemos, mas existem aquelas que além de termos herdado, também são desenvolvidas e potencializadas dentro de casa e podem se tornar avassaladoras no nosso futuro. Não vou entrar aqui no aspecto da iniquidade que você já nos ouviu falar hoje, não dá tempo. Iniquidades são aprendidas e herdadas. O que é iniquidade? É a matriz que dá luz à transgressão, que gera o pecado. Quem está comigo? Não dá para eu explicar muito hoje. Agora, muitas dessas iniquidades nós aprendemos como, pastor? Convivendo com pessoas que têm tais práticas, porque uma das definições de iniquidade é pecado institucionalizado. Então, quando eu convivo com alguém que tem um tipo de prática tal, eu absorvo aquela prática, aquilo se torna uma iniquidade, porque eu faço do errado o certo, mas não de uma ação errada, mas de uma prática contínua. Mas a iniquidade também pode ser herdada, aprendida e pode ser também herdada. Aprendida no ambiente iníquo ou herdada, pode vir no DNA. Práticas dos pais, em muitos casos nós temos inclinações. Inclinações. Se vamos praticar ou não, é uma outra questão. Quem está comigo aí? Agora existe um quadro pior do que esse. Existe as que temos inclinações e que são desenvolvidas e potencializadas dentro de casa. Então Jacó já nasceu como suplantador, agarrado no calcanhar do irmão, com uma palavra profética. E Satanás então em cima daquilo ali para que a palavra não se cumprisse ou para que ela se cumprisse de forma maculada. Cresce dessa forma. E a mãe, ou para dar uma forcinha para Deus, ou porque ela também sofria possivelmente dessas coisas de preferência entre as suas, lá os seus, então ela tenta dar uma forcinha para o filho e vai piorando as coisas. Aquilo que ele já tinha inclinação, ela potencializa dentro da própria casa. Não precisou ninguém de fora fazer. Foi dentro de casa. Tem alguém comigo aí, gente? Por que você está falando isso, pastor, no último culto do ano? Eu estou falando para você começar a pensar. Não fica triste comigo não, irmão. O pastor Juscelio falou uma frase para mim um dia, ele falou assim, Rodrigo, existem 2 coisas na missão que a gente tem que tomar cuidado. Uma é no frisson da missão. Porque quando você se empolga de tanto que você se movimenta, você só quer se movimentar e por muitas vezes sua casa fica desguarnecida, casa, família. E outra coisa é no bem-estar da missão, que por muitas vezes você passa a descansar na missão, igual Davi naquele dia, fatídico dia, você passa a descansar e o que acontece? Você deixa a missão desguarnecida e descansa demais, o inimigo te pega aí também. Então eu sou o maior responsável por colocar espinho no meu ninho. Eu tenho que cuidar de mim e da sã doutrina. Amém? Quem está comigo? Então, o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, olha para você e veja se você não gosta demais de descansar. Ou olha para você para ver se você não quer ser reconhecido por aquilo que você faz e está quase morrendo de tanto trabalhar.
Você que tem que olhar para você e saber o que foi potencializado dentro da sua casa. Pastor, meu pai ficava na lavoura 20 horas por dia, pastor. Eu só consigo trabalhar se for 21, pastor. Por que isso, irmão? De segunda a segunda. Deus descansou no sétimo. Então, você está maior do que Deus, né? Deus do Deus. Irmão, desculpa a minha representação, eu sou um ator frustrado. Eu sou um ator frustrado, um guitarrista frustrado. Com guitarra eu toco bem, brincadeira. Quem está comigo aí, irmão? Então começa a pensar se você não está curtindo demais a preguiça, ou querendo trabalhar 7 dias por semana e superando a Deus. Deus, esse teu sarrafo está muito baixo, 7 dias. 6 e descansa no 7º. O que é isso? Tem que ser os 7. Aumente o sarrafo, Deus, aprenda comigo. Ah, pastor, mas essas coisas que você fala... Não, eu não falo, está escrito que Deus descansou no 7º dia. Não sou eu que estou falando. Não estou criando frase bonita para te convencer de nada. Tem comigo aí? Tem alguém comigo aí? Então, começa a olhar para dentro de você e entender quais são as inclinações que você tem desde pequeno e que muitas foram potencializadas dentro da sua casa. Capítulo 27, 18 e 19. Foi ele ao seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Com quem que ele aprendeu a mentir? Desculpa, irmão, com a mãe. E agora o pai diz assim, qual é teu nome? Ele diz, eu sou Esaú, teu primogênito. Irmão, tem coisa que a gente aprendeu, eu não estou falando de você, irmão, estou falando de, é sério, eu estou falando de coisas que possivelmente foram fomentadas dentro da nossa casa, que a gente sequer percebeu, mas hoje, mais maduro, a gente começa a pensar, cara, eu não estou falando isso para você se vitimizar, ao contrário, estou falando isso para você dizer, a partir de agora, que eu tenho consciência disso, eu vou vencer isso, para que os meus filhos não precisem mais lutar com esses inimigos que são tão pequenos. Irmão, Deus quer te dar, nessa geração, coisas grandes e maiores. Você vai lutar com inimigos realmente que vale a pena você gastar energia. Mas quanto a esses, dá um bico de lado e vai para frente. Amém, irmão? Então, ele aprendeu dentro de casa. Ele disse, eu sou seu primogênito, tenho feito como tu me disseste. Levanta-te agora, come, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Agora, olha que coisa incrível quando... Eu vou lendo só. Quando Isaac descobriu, 27, 33 a 36. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça? Porque Esaú voltou e disse que ele ainda não tinha trazido a comida. Chegaram 2 pratos para ele, mas Jacó trouxe primeiro porque a mãe fez. E ele estremeceu, Isaac, de um estremecimento muito grande. Comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse ao seu pai, abençoa-me a mim também, meu pai. E ele disse, veio teu irmão, com sutileza, e tomou a tua bênção. Então ele disse, não é o seu nome justamente Jacó, tanto que 2 vezes me enganou na primeira, no direito de primogenitura, e agora? A minha primogenitura me tomou, mentira, eles negociaram, e eis que agora me tomou a minha bênção. Agora sim, mas tu já deu mole na primeira? E perguntou, não reservastes, pois, para mim nenhuma bênção? Quantos males Rebeca e Jacó causaram? Estremeceu Isaac por dentro. Jacó ficou indignado e falou assim, agora eu vou deixar meu pai órfão porque eu vou matar Jacó. Mas Jacó também não era inocente, porque ele consentiu. Por que você está falando essas coisas para nós nessa manhã, pastor? Para a gente olhar um pouco para a nossa história de vida vivida até hoje. Nos ambientes que a gente viveu, a forma como a gente aprendeu que tinha que levar a nossa vida. Mas eu não queria pegar pesado, mas talvez agora eu entro na parte da esperança, aleluia. A gente precisa lembrar de quanta gente a gente feriu. Não dá para agora vestir uma capa de crente e dizer, a graça de Jesus me cobre, né, irmão? Os pecados ficam tudo para trás. Isso precisa me levar a uma nova postura. Alguém que era para estar morto por conta de ter ferido tanta gente, ou algumas pessoas de forma tão pesada. E deve me fazer andar de forma piedosa. Porque tem crente que feriu pai, que feriu mãe, que feriu família, que ainda é crente cheio de marra, fazendo exigência na igreja para Deus. É sério, irmão. Ah, não me botou em tal lugar. Vamos parar para pensar. Se a gente tem direito de exigir alguma coisa.
Deixa eu falar para ver se você se solta um pouco mais. Eu sou filho de crente, me desviei. Quanta vergonha eu causei aos meus pais. E agora eu vou querer exigir na igreja alguma coisa. Eu só quero ser um escravo da orelha furada, irmão. Eu só quero servir o Senhor de todo o meu coração. E se Deus me deu pastores, não vou debater com eles. Por quê? Porque eu decidi que eles serão meus pastores. Não é sobre ser uma vaquinha de presépio. É sobre entender o mesmo princípio dentro de casa. O pai até errado, de alguma forma, a gente tem que calar a boca, porque ele tem um respaldo da autoridade que Deus deu a ele. Pastor, mas aceitar tudo... Não, mais maduro, quando você é mais maduro, já construiu a sua família, honrar o seu pai não é mais obedecer. Porque agora você precisa cuidar da sua família. Depois de mais maduro, casado, agora você tem que alinhar a tua casa. Mas honrar o seu pai, servindo ao Senhor. Pastor, mas ele não é cristão. Honre ao Senhor. Sirva ao Senhor, mesmo ele não sendo cristão e a sua mãe não sendo cristã. Eles serão honrados pela tua vida no altar. Mas vamos voltar para cá para o assunto. Eu só queria te colocar aqui para a gente avançar o seguinte. Esaú também pecou de forma grave, mas eu quero enfatizar aqui. O que Jacó fez, Rebeca e Jacó fizeram, causou um estremecimento muito grande. Olha aí no versículo 33, em Isaac. Ele bradou com grande e amargo brado, Esaú, pedindo a bênção. E depois ele diz, não é justamente o seu nome Jacó, tanto que 2 vezes me enganou. E por aí vai. Quem está comigo aí? Por que eu digo que Esaú também pecou? Porque o escritor de Hebreus deixa isso muito claro e eu vou passar por isso bem rápido, a gente para os outros 5 tópicos, que eu vou ser bem rápido neles. Olha o que o escritor de Hebreus diz em Hebreus 12, 16 e 17. Ninguém seja devasso. Devasso é impuro sexualmente. Devasso ou profano. Profano fala de idólatra, fala de alguém que escarnece da fé, alguém que deliberadamente segue a outros deuses. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição, ele disse que estava a ponto de morrer. O escritor de Hebreus diz uma simples refeição. Irmão, quais coisas simples têm acontecido na sua vida e você está, meu Deus, o mundo está acabando. Cuidado, irmão. Qual é o Deus que você serve, irmão? Em quem você tem crido, irmão? Onde você está posicionado, irmão? Uma simples refeição, ele disse que estava a ponto de morrer. Vendeu o seu direito de primogenitura, era um direito que dava a ele uma responsabilidade. Porque bem sabeis que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não vou nem entrar nisso, senão vai ficar só down a nossa pregação hoje, né? O cumprimento da palavra profética, agora eu quero te ajudar. Não vai ser mais ameaçado. Naquele contexto, inclusive, foi por conta da interferência dos pais. Dentro de casa. Mas na sua vida não vai haver mais interferência. Olha o que Esaú disse, 27, 41 a 44. Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, já mencionei, chegar-se-ão os dias do luto do meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Olha que coisa interessante. Além de tudo, agora a mãe super protegendo. A mãe fez uma desgraça na cabeça e na mente do garoto. Agora foge, vai lá para a casa do teu tio. No final dessa sessão, ela diz, tomara que ele não case com uma das filhas de Et, uma das nossas parentes. Sabe aquela mãe, não estou falando da sua nem da minha, em nome de Jesus, estou falando de um tipo. Sabe aquela mulher manipuladora, chata, que ainda fala mal das parentes? Ai, tuas primas são tudo, você sabe, daquele jeito, né? Era ela. E ela manda para casa de Labão, o irmão dela era PhD em enganação. Enganou Jacó de tudo que é jeito, por conta das filhas, você já sabe a história. O que você quer dizer? Em nome de Jesus, irmão. Eu não sei em que família você foi criado. Eu não sei em que contexto você foi criado. Mas para terminar essa primeira fala aqui, desse primeiro tópico,
falando para você de 6 coisas que Deus está trabalhando na tua vida e Ele vai continuar nesse próximo ano. Eu quero declarar que não é que você vai desprezar a sua casa e a sua família, mas Deus vai te tirar desses vícios familiares em nome de Jesus. Você não vai se colocar como superior a ninguém, mas no teu coração você sabe, Deus está me arrancando de um tipo de vida que eu não quero mais. Eu vou amar meu pai, vou amar minha mãe, meus irmãos, vou servi-los, mas eu não desço mais para esse lugar. Eu não quero mais andar nesse lugar. Quando era menino, eu nem sabia que estava. Eu nunca odiei meu primo, nem meu irmão, nem ninguém. Nos ensinaram a andar nesse lugar terrível. Mas hoje que eu conheço o Senhor, eu vou amar todos eles. Mas não vou amar fazendo as coisas que eles querem. Eu vou amar posicionado no Senhor. E o meu coração vai estar livre para poder viver toda a vontade do Senhor. E por isso eu quero te dizer, Ele vai te tirar das tuas certezas incertas. E mesmo que pareça incerteza, você vai aprender a viver pela fé. Porque os seus pontos de apoio, as suas falsas linhas de chegada, o Senhor está removendo. E você vai começar a celebrar isso. Vai dizer, obrigado, porque eu achava que era aqui que tinha que chegar. Obrigado, porque eu achava que era isso que eu tinha que celebrar. Não, você está me mostrando que existe algo poderoso diante de mim. Por que fiquei tanto tempo parado aqui? O Senhor vai dizer para você, porque eu queria que você amadurecesse. Porque eu queria forjar o teu caráter. Porque eu queria que essa carência exacerbada saísse de você, cara. Tem alguém em casa aí? Segunda área da nossa vida que Deus está trabalhando. E Ele vai continuar. Ele frustrou as nossas intenções para mudar completamente o nosso coração. Pastor, porque isso ou aquilo deu errado? Deus frustrou. Eu já te falei, Deus é especialista em nos desiludir. Aí tem gente que fala, pastor, eu estou desiludido. Celebra. Você quer continuar iludido? Deus nos desilude para a liberdade. Imagina se você continuasse naquela sociedade, naquela parceria, naquele... Quase falei. Ainda bem que aconteceu logo. Se rende logo. Deus é que frustrou. Para quê, pastor? Para mudar completamente o meu coração. Eu vou ter que correr agora. Abre lá comigo, Gênesis 32, 16 a 20. Não sei porque é tanto texto que eu botei dessa vez, né, irmão? Lá, 16, rapidão. Ele pegou, dividiu, você já, acho que já me ouviu falar, mas já leu também, né? Em 4 bandos, servos com bens. Separou em 4 bandos, servos com bens, e diz aí no versículo 16: e deu-os nas mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passem adiante de mim. E o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4. Versículo 18, então dirás, são de teu servo Jacó, quando eles se encontrassem com Esaú. Ele soube que Esaú estava vindo, próximo ao val do Jaboque, quando ele teve a experiência em Peniel. Então ele, presta atenção, enganador, suplantador, negociador, deu certo quando a gente era menino, vai dar certo de novo. Agora rico, abastado, separa em 4 bandos com alimento e presentes, nos 4 bandos com rebanhos e servos, e vai mandando os bandos com rebanhos e servos e presentes e alimentos. E aí ele diz, dirás a são do teu servo Jacó, presente que enviou a meu senhor. A Esaú, eis que mesmo vem também atrás de nós, e ordenou, e aí aos 4. Verso 20, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Não fica triste comigo não, tem gente que quer aplacar a ira ou ganhar a relação com o presente. Isso pode, mas não para ganhar a relação. Mas isso é outra coisa, isso é só um parênteses que eu abri. Mas volta para cá, o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você o seguinte, que ele já tinha um modo de operar, treinado, desenvolvido em casa, PhD, se desenvolveu na casa do tio, o tio, cara, enganou ele bastante, e ele, cara, ele estava fera. Então agora ele tinha uma estratégia, 4 bandos de animais e servos, comidas, presentes, e cada bando que chegasse ia amansando a ira do irmão perito caçador que ia matar. Estava doido para matar. O irmão disse, eu vou matar ele, meu pai vai chorar muito. Esse filho da mãe me enganou de novo, literalmente filho da mãe. Quem está comigo? Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus vai frustrar as nossas intenções para mudar o nosso coração. O coração dele, e aqui começa uma parte muito bonita, né? Que eu estou resumindo bem. O coração dele era dado à negociação, era dado a tentar do jeito dele. O que você quer dizer, pastor? Olha aqui para mim. Se você não quiser receber, não recebe. Mas Deus vai frustrar os seus planos.
Para quê? Porque ele quer suscitar os dele. Não é mais com as tuas habilidades. Não que elas não sejam. Não é duro. É ruim é viver numa pobreza existencial. Isso que é duro. Eu só prospero quando entendo isso, irmão. Porque nem sempre ter dinheiro é ter prosperidade, irmão. E todo próspero vai ter dinheiro suficiente para fazer o que tem que ser feito para ajudar outros a fazerem. Isso é prosperidade. Nós estamos proclamando liberdade, irmão. Nós não vamos continuar, não vamos te enganar para o nosso benefício, não. Nós estamos proclamando liberdade. Quem está comigo? O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer assim, ó. Que aí ele tinha um modo de operar. Vamos negociar, vou continuar negociando. Deus vai frustrar as nossas formas de fazer. Nós vamos parar de negociar. Porque a gente vai ver que para essa estação não dá mais para ficar negociando. E se continuar negociando, nós vamos ficar em falsas linhas de chegada. Quando você fala negociando, é o quê, pastor? Só dinheiro, dinheiro? Não, muitos de nós temos uma forma comercial de viver com o outro. Se o outro faz para mim, se eu obtenho vantagem na relação com o outro, está tudo bem. Mas vantagem eu não dou nenhuma para ninguém. Me relacionar com o outro sem que eu tenha benefício, eu não quero. Eu só quero me relacionar se eu tiver benefício. Crio panelas aonde chego, busco, critico, reclamo, porque eu penso vantagem na relação. Eu penso vantagem nas instituições. Eu não me responsabilizo com as relações. Eu não me responsabilizo com as instituições. Eu quero arrancar o dinheiro de alguém, arrancar o aplauso de alguém, arrancar o carinho de alguém, mas quanto a mim, eu não entendo a responsabilidade de dar mais do que o outro me dá. Eu não entendo. É por isso que o meu horário é ruim, é por isso que o meu comprometimento com o serviço na igreja é ruim, porque eu penso comercialmente, eu penso como consumidor. E a gente não prega para consumidor, irmão. A gente prega para provedor. Consumidor senta, come e vai. Passam-se 20 anos, ele continua sentando, comendo e indo. Provedores, passam-se 20 anos. Ele vai alimentando semana após semana, mês após mês, ano após ano. De diversas formas. Mais pessoas, mais e mais e mais. E não é de forma aleatória, não. Eu faço porque a vida é minha, porque o dinheiro é meu. Não, a gente precisa aprender a se mover. Aliás, a gente não tem nem nada, né, irmão? Nem ar para respirar a gente tem. Deus soprou o fôlego de vida e nos fez alma vivente. Se ele cortar, acabou tudo. O que eu tenho, então? Davi, o grande rei Davi que ela citou, disse: do que é teu nós te damos. Quando a Bíblia diz, todo ser que respira louve ao Senhor, está no imperativo, claro. Todo ser que respira louve ao Senhor. Mas tenta inverter e entender que todo ser que respira, porque respira, já louva ao Senhor. Então para pensar, irmão. Louvor ao Senhor. Então até o louvor ao Senhor foi Ele que te deu. Se você não respira, você não louva mais. Tem alguém em casa aí? Essa coisa de preferência a gente aprendeu em ambientes como esse que eu estou te narrando aqui. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos íntimos. Eu decido o nível de relação que eu quero ter com Ele. Tem alguém em casa aí? Vamos avançar? Vamos avançar para a gente terminar, aleluia. Então ele tinha essa forma comercial de se relacionar. Vantagem, consumidor. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. No final de tudo, é você que tem que estar bem na história? Ou no final de tudo, Deus está te amadurecendo para colocar outros bem na história? No final de tudo, tudo começa em você, passa por você e termina em você. É do teu jeito, como você aprendeu, como você faz. Relaxa, irmão. Essa frase, se você não quiser pegar, você não pega. Mais uma vez, conversando com o irmão, muito certinho, eu falei, irmão, eu já aprendi a lição. Eu sempre fui muito... Meus relatórios nunca foram muito bons, eu nunca fui muito bom dessas coisas. Mas eu confesso para você que eu melhorei muito depois que eu me converti. Ele, pois é, pastor, meus relatórios não estão tão bons mais. Eu falei, isso é o Senhor que faz. O que o Senhor faz que tem a ver com organização, pastor? Ele desorganiza o organizado e organiza o desorganizado. Para mostrar que Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Não é que Ele tem prazer na desorganização, mas por um tempo Ele fala assim, cara, isso tudo é castelinho de areia. Submete a mim. Não é que Deus tem prazer na desorganização. É que em algum momento Ele vai quebrar os nossos pontos de apoio. Tem alguém em casa aí? Agora olha que coisa bonita. Ele vai frustrar, está frustrando as nossas intenções para mudar completamente o nosso coração. Aqui é lindo, é lindo só de ler. Para a gente ir para o 3 rápido. Depois que ele fez tudo isso, que os bandos começaram a encontrar com Esaú. E Esaú falou, o que é isso aí? Não, o meu senhor Jacó mandou, 20 anos se passaram. Você pode dizer, 20 anos se passaram.
Deixa eu dar um tom melancólico a isso que eu vou falar, mas vai te ajudar. Tem amigos que Deus tirou de perto de você há muitos anos. Nem você e nem ele têm maturidade para se encontrarem, para que vocês se encontrem hoje. Mas Deus está trabalhando na tua vida da mesma forma que está trabalhando na dele. E aí tem uma frase que a gente tem falado nesses dias, porque ouviu, né? Tem que assumir, eu ouvi e tenho falado. Não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Mas deixa eu te pedir um favor, não fica procurando os teus amigos também no passado não, porque muitos deles também não estão mais lá, porque Deus tem feito a obra neles também. Agora a coisa é tão bonita aqui, que Esaú tinha jurado matar Jacó. Talvez você fez algumas juras no teu coração, ou alguém fez algumas juras com relação a você, não nesse nível, mas eu não quero nem ver pintado de ouro. Ele lá, eu aqui. E se a gente pudesse, a gente até fazia as orações imprecatórias, como você me perguntou. O que eram as orações imprecatórias nos Salmos? Eram orações do tipo, mata os inimigos. Se a gente pudesse, hoje a gente até faria uma dessas orações. Senhor, mata ele, Jesus. Ramanai, Oramas. Mas a gente controla e fala, não, Senhor, tem misericórdia. Eu até queria, mas não pode. Brincadeira, tá, irmão? 20 anos se passaram. Gênesis 33, 4 e 5. Eu gosto de uma fala de Esaú depois para Jacó nesse contexto. Eu vou falar esses versículos aqui, mas isso aqui vem depois. Ele fala assim, ô Messias, para Esaú. Fica tranquilo, porque eu também sou próspero. Um irmão odiou o outro, porque um enganou o outro. Os dois pecaram contra Deus. Mas 20 anos de afastamento foi suficiente para Deus liberar uma medida de graça sobre o coração de Esaú. Primeiro, para depois liberar sobre o coração de Jacó. Muitas vezes na nossa casa, na nossa família, nós achamos, talvez, que o outro é menos digno do que nós. E às vezes, quando a gente olha para a vida do outro, do nosso irmão, do nosso primo, do nosso amigo, nas nossas comunidades de fé, a gente fala, esse cara vacilou muito, esse cara, e a gente se acha mais digno do que ele. Por muitas vezes Deus já está trabalhando mais tempo, e Ele está aceitando mais o trabalho de Deus na vida dele, do que a gente que se coloca como espiritual demais. Isso me faz lembrar de Jesus com Pedro. Pedro, quando você se converter, porque ele fez sinal para João, dizendo, diz para ele quem que vai trair. Pedro, achando que era o super crente, Jesus falou, você, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Esses são dias, em nome de Jesus, que Deus está frustrando as nossas expectativas, para que a gente se encontre na estação que Ele nos colocou, nos permitiu estar, para que a gente pare de olhar para as pessoas com um olhar de crítica e de reclamação, porque olha que coisa linda, que dá vontade de chorar só quando a gente lê. Versículo 4 diz, então Esaú correu ao encontro e abraçou Jacó, e se lançou ao pescoço e o beijou. E os dois choraram. Imagina a cena linda. O irmão que foi enganado, que estava naquela condição terrível dentro de si, encontrou o irmão, depois do irmão tentar enganá-lo e amansar a sua ira. Daí levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo? Respondeu Jacó, os filhos que Deus agraciou o teu servo. Eu quero declarar, levanta suas mãos, que uma atmosfera de reconciliação está vindo sobre a tua casa. E a partir da tua vida, uma atmosfera de reconciliação, de conversão de corações, vai se desdobrar nessa geração. Eu quero declarar em nome de Jesus, como Jesus nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero declarar que Jacó estava completamente enganado ainda, enganado, querendo enganar, com a mente cheia de estratégias, mas o Senhor já tinha trabalhado no coração de Esaú, de forma tal que a ira dele passou. Ele abraçou o irmão, chorou com o irmão, celebrou os filhos do irmão, os seus sobrinhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que tem gente que talvez te perseguiu, te feriu, te machucou, e você acha que você é o mais ferido, é a vítima da história. Eu quero declarar que talvez você também feriu gente, que talvez você também machucou gente, e de alguma forma o Senhor separou vocês por um tempo, ou você tem se separado de algumas pessoas por tais acontecimentos. Eu quero declarar que o Senhor está trabalhando na vida desses que foram feridos por você, ou que você acha que te feriram. E quando houver um encontro, vocês vão dizer, você não tem dívida nenhuma mais comigo, vamos celebrar a vida. Eu não estou te procurando mais no passado, eu quero celebrar as curas de Deus, eu quero celebrar o que Deus está fazendo agora e o lugar que Ele me inseriu. Foi Ele que frustrou as minhas expectativas. Foi Ele que me ensinou a parar de querer viver negociando. Eu negociei na relação contigo, eu reconheço.
E o outro vai dizer, eu também agi de tal forma errada, você não tem culpa, eu com as minhas cobiças, eu induzido é que quis levar vantagem. Mas Deus está levando você e os seus, eu e os meus, para o lugar de maturidade, para que a gente possa dizer, Senhor, obrigado por frustrar as minhas expectativas e me levar rendido aos seus pés, porque eu quero só o que for da sua vontade. Se você crê sem medo e sem culpa, levante as suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Oh, aleluia! Ei! Eu preciso concluir e eu já estou bem. É o último do ano. Segunda coisa que o Senhor está fazendo, Ele está frustrando as nossas intenções para mudar completamente o nosso coração. Terceira coisa que o Senhor está fazendo, Ele está nos deixando sem opção. Ele frustrou as nossas expectativas para nos deixar sem opção, para que nos rendamos completamente. E aí eu vou passar bem rápido também, o 3, versículo 22. Aí de Gênesis, agora já perdi, não sei se é Gênesis 33, mas só ouve aí. 22, versículo 22. Aqui não está Oi? Não, versículo 22, eu perdi o capítulo já. Já fui embora. Acha aí para mim o Peniel, para eu não ter que abrir minha Bíblia aqui. 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite. Tomou suas 2 mulheres, servas, 11 filhos e os fez passar ao val do Jaboque. Olha só que coisa incrível. Suas expectativas frustradas, encontrou com o irmão abraçou e celebrou a vida. Ué, eu pensei que eu ia negociar. Não é mais desse jeito. Você está fora. Ah, então eu vou continuar minha jornada com o meu povo. Não. O Senhor chegou no val do Jaboque. Quando Ele passou todo mundo. Vou continuar guiando o meu povo. O Senhor falou, agora aqui você fica. Deus te frustrou. Permitiu que você se frustrasse. Para zerar a tua capacidade de continuar fazendo do teu jeito. Para quê? Para que você se rendesse completamente. Acredita em mim, irmão, essa é uma boa palavra. Acredita em mim. Naquela mesma noite, e sempre que eu leio naquela mesma noite ligada a Jacó, eu sempre penso que ele estava na mesma estação da anterior. Em Gênesis 28, Jacó estava na noite da negociação com Deus. Mas em Gênesis 35, se eu não me engano, o texto começa dizendo naquela mesma noite. Eu penso na noite da negociação em Gênesis 28, mas na noite que ele chegou em Betel, mas em Gênesis, se eu não me engano, 35, ele chega em El Betel. O que eu quero dizer? Em 28 ele chega em Betel, em 35 ele conhece El Betel, ou seja, o Deus da casa. Betel, casa de Deus, em Gênesis 35, El Betel, fala de o Deus da casa. Então, na mesma noite que ele chega na casa de Deus com a mente negociadora, em Gênesis 28, eu penso em Gênesis 35 como sendo a mesma estação. A estação em que ele rompeu algo para entrar num tempo novo e fala, não é sobre Deus estar nesse lugar e eu não saber, é sobre Deus estar comigo. Porque o lugar que Deus habita é mais do que lugares físicos, é em pessoas. O que eu quero dizer? Que quando ele começa aqui dizendo naquela mesma noite, que noite? Na noite em que ele não morreu pela mão do irmão, mas que foi frustrada a sua tentativa de negociar. Tomou as mulheres, servas, 11 filhos, passou todo o vale. Depois que ele fez passar todo mundo, fez passar tudo o que tinha, Jacó ficou só. Por favor, acredita em mim, essa é a terceira coisa que Deus está fazendo. Ele te deixou sem opção. Você nessa reta de final está dizendo, pastor, eu estou me sentindo só. Pastor, eu olho para o lado, eu tenho amigos, mas eu me vejo só. Coisa boa, que os teus pontos de apoio não estão mais ali para te ajudar. Você está num bom momento. Coisa boa. Passou a família, passou todo mundo e ele ficou só. E o Senhor falou, é agora que eu pego ele. O Senhor está esperando um momento para te pegar, velho. Pegar para quê? Porque Ele te ama, velho. E ele ficou só. E aí, cara, se eu der vazão, a gente vai até 3h15 da tarde. 24, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem. Esse homem lutou com ele quando ele estava só, porque o homem não apareceu quando ele não estava, ou quando ele estava cercado de pessoas. O homem, ou o anjo do Senhor, ou Cristo no estado de cristofania, ou seja, aparecendo antes da encarnação, segundo a maioria dos teólogos, só veio lutar com ele quando ele estava sozinho. Você já parou para pensar
Você tem vivido, ao mesmo tempo que algumas crises internas, algumas visitações de Deus muito fortes na sua vida. Por que você tem vivido isso? Porque Deus te levou para o lugar que Ele queria te levar. Você parou de se escorar no teu trabalho, você parou de se escorar no teu esposo ou na tua esposa, você parou de se escorar no teu talento, você parou, Ele te encontrou, Ele fez com que você se frustrasse em algumas coisas para te encontrar sozinho e dizer, agora sou eu e você. É igual quando na rua, quando a gente era moleque, agora é mano a mano, irmão, não tem ninguém aqui, velho. Passou família, passou riqueza, passou tudo, e o Senhor pegou ele no Val do Jaboque, num vale. Quem está comigo aí? E aquele lugar ali, ele viveu uma experiência chamada, em Peniel, ele viveu uma experiência poderosa. E Peniel fala de, eu vi o Senhor face a face e a minha alma foi preservada. Então a terceira coisa que ele está fazendo é, ele está nos deixando sem opção para que a gente se renda. Ele te deixou, está te deixando sem opção para que você se renda. Agora, qual é a quarta coisa? E eu vou correr. Faltam só 3, 4, 5 e 6. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já subiu a alva. Porém, ele disse, não te deixarei, se não me abençoares. Sabe qual é a quarta coisa que o Senhor está fazendo e vai continuar? Ele está, essa aqui está me acabando esses dias. Ele está te tornando irreconhecível até para você mesmo. É verdade o que eu te falo. Ele te deixou sozinho para te pegar, mas para dizer para você, eu estou contigo. Eu permiti com que ninguém estivesse, que nada estivesse, mas eu vim nesse momento. Zerei, agora eu quero que você se renda. A quarta coisa que Ele está trabalhando em nós é, Ele está nos tornando irreconhecível até para nós mesmos. Eu quero declarar isso na tua vida com força. Ele está te tornando irreconhecível até para você mesmo. Pastor, por que você está falando isso? Porque ele era o menino da TI, como dizem os mais velhos, da informática. O irmão era o perito caçador. Ele era bom de lábia. Ele não era bom de braço, ele era bom de lábia, de estatística, de programação, sei lá de quê. Mas quem passou a noite inteira lutando com o anjo do Senhor foi ele. Levanta sua mão, eu estou com essa palavra gritando no meu coração esses dias. Eu quero declarar que você vai falar, eu não acredito que eu estou entrando nisso com o Senhor. Eu não acredito que eu estou orando, não é no nível de espiritualidade, mas no nível de ousadia. Eu não acredito que eu estou passando a noite toda orando. Eu não acredito que eu estou me levantando, encarando os desafios com sangue no zóio. Eu quero declarar que Ele já começou a fazer isso na sua vida. Em 2023, você vai se levantar com graça de Deus sobre a tua vida. E você vai se tornar irreconhecível. O filhinho da mamãe foi aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu. Até o dia clarear. O texto começa dizendo naquela mesma noite. E o dia diz, quando a noite clareou, o Senhor diz para ele, o que você quer? Sabe, aquele pensamento que você tem de que você é fraco, de que você faria só o que a mamãe mandou. Não, foi só um modus operandi, foi só até uma fase da sua vida. Eu quero dizer que você vai se levantar nesses dias, que nem tua mãe, nem tua avó, nem ninguém, nem você. Você vai olhar no espelho e vai dizer, esse não se parece com aquele moleque criado sei lá onde. Essa ousadia não vem de mim, essa sabedoria não vem de mim, essa força não vem de mim, essas estratégias não vêm de mim. Eu sei que só vem do Senhor, então me dá o que tu tens. Ele falou, me abençoa. Nós não vamos mais buscar no outro, nós não vamos mais buscar nas relações, nós não vamos buscar mais no nosso saber, nós vamos buscar nele. Tu é que tens o que eu preciso, então dá-me a mim, Senhor. Então dá-me a mim, Senhor. Os teus pensamentos são mais altos do que os meus, e os teus caminhos bem mais elevados. Levanta sua mão, eu quero declarar sabedoria, estratégia, fogo de Deus vai fluir na tua vida, cara, porque você está aceitando deixar o seu ponto de apoio e dizendo, Senhor, eu e você, agora é mano a mano, Jesus. Por isso que Moisés viveu as coisas que viveu, porque ele era abusado no melhor sentido da palavra com Deus. Deus falou para ele, ô Moisés, sobe tu e o teu povo. Ele disse, não Deus, esse povo não é meu. A diferença desse povo para os demais povos da terra é exatamente o fato da tua presença estar sobre eles.
Se você não for conosco, não nos faça subir. Quero declarar que essa vai ser a tua oração nesses dias. Espera aí, Deus. Eu vou falar como outros não têm dito. Eu sei que tu és maravilhoso e poderoso, mas sem a tua presença, essa igreja não é minha, não. A minha família não é minha, não. Os passos que eu estou dando, eu te ouvi, a gente orou horas por horas, horas e horas. Está tudo anotado aqui. Não, Senhor, por favor. Sabe o que o Senhor vai dizer? Eu me rendo à tua oração. Ele vai dizer, pois bem, eu vou fazer o que tu disseste. Por quê? Porque não é uma oração pedindo para mim. É uma oração pedindo para Ele vir comigo. E se Ele vem, quem me resiste? Fica tranquilo que se você for induzido a caminhos, seja ele qual for, eu quero declarar que você vai se tornar irreconhecível nesses dias. Levanta suas mãos, deixa eu profetizar, declarar sobre a tua vida. Quero declarar que tu vais dormir e acordar com palavras de Deus. Um dia Deus, continua com as tuas mãos levantadas. Um dia eu disse para Deus o que Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Ele disse, onde eu te mandar você vai, o que eu te mandar falar você vai falar. Levanta suas mãos, não tem um dia que eu não esteja saturado de palavras. Se você fala para mim um versículo, vira 2 horas de pregação. Por quê? Porque Ele disse que estaria comigo, que faria isso. O que Ele disse para você quando estava com você sozinho. O que Ele tem dito para você quando estava falando com você sozinho. Não só naquele devocional bonitinho, não. Mas naqueles dias de agruras. Naqueles dias que ninguém te ouve, como diz a canção. Nos dias que você está na lanterna dos afogados. No dia que você está esperando alguém para te salvar e ninguém aparece. E o Senhor diz, você ainda não entendeu que eu sou aquele que te guia, que te guarda e que te enche de bens. Oh! Reia! Deus vai te encher de bens. Não é para você dizer o quanto você é bom. É para você dizer, é o Senhor que me dá poder para adquirir riquezas. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Nada nem ninguém vai roubar a glória dEle. Ele te deixou sozinho para testar e treinar a tua força. Recebe isso, Bárbara, em nome de Jesus. Tu és uma mulher de oração, sim, não deixa o inimigo roubar isso de você. Tu és uma mulher de intercessão, sim, não deixa o inimigo roubar isso de você. Por isso a tua missão tem a ver com orar mais do que os teus companheiros, mais do que as pessoas com quem você convive. Mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã, em breve eu vou romper, como um fio de nylon eu vou romper essa cadeia. Mas o que eu estou requerendo de você são as madrugadas de paixão e entrega na minha presença. Todas as suas lágrimas estão sendo recolhidas. Toda a tua intercessão está sendo levada em odres. Não desista, não desista. Ei, levante as suas mãos e adore o Senhor neste lugar. O Senhor está liberando palavras sobre a sua vida. Ei, Jacó, você não vai mais seguir o curso que a mamãe quer. Ei, você não é mais esse cara espertalhão aí. Ei, Jacó, eu zerei a conta e vim te encontrar pessoalmente. Me pega se você é homem. E Jacó partiu para dentro do Senhor, dizendo, você não vai sair daqui enquanto não fizer o que você veio fazer. E sabe de uma coisa? O Senhor falou o que você quer. Até o raiar da manhã. Quero declarar que você vai viver embates. Entenda embates com o Senhor nesses dias. Você vai dizer, não vou sair do lugar da oração até que tu enches a minha vida, Jesus. Até que tu cures o meu pecado completamente. Até que tu cures as dores e as mágoas, eu não sairei daqui. E tu vais se levantar para uma nova vida. Tu vais se levantar, mulher, para ministrar para outras que foram feridas mais até do que você, ou menos, não importa. Você vai dizer, eu já fui curada disso. É possível ser literalmente, completamente curada. O Senhor me curou. E quando Ele me curou, Ele até usou especialistas, amém. Mas eu não posso negar que nos dias em que eu entrei mais profunda, você mulher dizendo, entrei mais profundo nele, profunda nele, Ele me curou. Você vai se lembrar do dia, eu quero declarar sobre as mulheres, levante as suas mãos. Você vai se lembrar do dia em que o Senhor vai te pegar dentro do quarto, você vai cair em lágrimas, e quando você der o seu testemunho, você vai saber a data e vai dizer, foi no dia tal, na hora tal, que Ele fez uma cirurgia no meu coração, Ele mudou os meus sentimentos, e a partir dali, eu nunca mais vivi refém de remédios, de sentimentos, de depressão. Se você crê, se expresse aí. Foi Ele que fez isso, para te tornar irreconhecível até para você mesmo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você vai se olhar no espelho e vai falar, não parece muito comigo, mas se esse sou eu quero ir, Senhor. Eu quero ir, eu quero subir montanhas, eu quero bradar teu nome alto. Eu vou bradar teu nome alto,
para todo mundo ouvir. Eu te amo, te amo. E esse amor é mais forte que eu te amo. E esse amor é mais forte que eu. Precioso Jesus. Eu não posso, a gente precisa avançar. Ele está te tornando irreconhecível até para você mesmo. Quinta e última coisa que ele começou a fazer e continuar: você vai conhecer de verdade e se converter a um reino de antagonismos. Levanta sua mão, deixa eu te dizer isso. Acabou a ideia de que no reino você faz para ganhar. Acabou a ideia de que você vai ganhar nas relações. Acabou a ideia de que a tua opinião vai prevalecer contra o outro. Entendeu, dona Margarene? Chega a hora de você dizer: se você quer ganhar a discussão, fique com isso. Chega a hora de você dizer: se você quer o primeiro lugar, por favor, eu trago... você quer ser ordenado? Se for dos pastores à vontade, eu vou pedir o pastor, se puder, eu vou levar o óleo para te servir. Eu não vou querer aparecer na foto. Se tiver que aparecer na foto, é servindo você. Porque o reino é um reino de antagonismos. O reino é um reino de antagonismos. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus 16, 25. Se você quer ganhar a sua vida, perde para mim. Agora, se quiser perder a sua, se estiver disposto a perder a sua, você vai ganhar a minha. A palavra vida aí é psique. Psique fala de memória, de história de vida vivida até hoje. Sabe o que Jesus está dizendo para nós quando a gente chega num tempo de maturidade nele? Levanta a mãozinha. Ele está dizendo: dá para mim sua história de vida? Dá para mim suas decepções ou você vai ficar louvando elas até quando? Dá para mim suas alegrias ou você vai ficar escorado nelas até quando? Tudo isso teve seu grau de importância, por mais que você não entendesse. Mas dá tudo para mim. Se tem um personagem bíblico, eu não vou entrar muito nele, que Deus disse para mim acerca dele que eu me parecia com ele, era o próprio Gideão. Para pensar, Gideão, malhando trigo no lagar, aquela história toda. E Deus diz: você é um homem valente e vai destruir os midianitas como se fosse um só homem. Midianitas fala de conflito. Gerações assoladas nos dias dos juízes. E Deus levanta um cara com medo. Mas diz: é você que vai libertar a sua casa toda. E esse que vem assolando as gerações, você vai dispersar como se fosse mano a mano, um cara contra o outro. Vai ser tão fácil para você como não foi para ninguém. Por favor, levanta a sua mão, deixa eu te dizer isso. Deixa eu te dizer isso, vai pegando isso aí. Você vai se tornar irreconhecível, porque você vai... E a quinta coisa é, e você está se convertendo, e vai se converter completamente a um reino de antagonismos. Levanta a sua mão, porque Gideão disse: eu sou menor da minha casa, a minha família é mais pobre. Antigamente isso doía no teu coração, você dizia: eu sou a desprezada, pastor. Deixa eu te animar com uma palavra. Agora é a senha. Acredite, quem te fala sabe o que está falando. Agora é a senha. Agora é a senha, agora é a senha. Quando você lembrar da sua história, você vai falar: ela é parecida com a de Gideão. Eu não vou nem te falar que Efraim e Manassés no final ainda. Manassés era a penúltima, foi jogada para a última das 12 tribos. O patriarca inverteu a mão na hora. Gideão sabia que ele foi jogado de 11º para 12º, foi o último mesmo. Eu sou menor da minha casa, minha família é a última, é mais pobre. Levanta sua mão, essa vai ser a senha. Não é pela condição que você teve até hoje, é pelo coração que você deixou ele nutrir. É pelo coração que você está dizendo: eu quero Deus. E você vai ouvir dele. Então vai, se levanta, que se vem por um caminho, vai fugir por 7. Levanta, que você vai dispersar a confusão na tua casa. Levanta, que você vai ser ponto de pacificação na tua casa. Levanta, que você vai ter na mesa, como José em Gósen, para trazer os seus para comerem. A minha prosperidade está na tua vida, e ela vai se manter, porque você tem guardado o teu coração em mim. Não tem se envaidecido. Aleluia! Além de se tornar irreconhecível, ele vai converter o teu coração ao reino de antagonismos. Você vai perder para ganhar. Porque é no reino de Deus, em 2 Coríntios 12, final do capítulo 10, que diz, o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É em Joel 3:10, que a escritura diz: diga ao fraco, eu sou forte.
Levanta a sua mão. No reino de antagonismos, na tua fraqueza brota força. No reino de antagonismos, na tua pobreza brota riqueza. No reino de antagonismos, nos teus medos flui coragem. No reino de antagonismos, tu se levanta como se fosse um só. Se levanta como um exército, dispersa um exército, como se fosse um só homem. Você está comigo até aí? Diga comigo, Ele está me convertendo a um reino de antagonismos. E por fim, agora a gente termina. Meu Deus. Ele despedaçou julgos em sua vida esse ano, quebrou grilhões. E está te dizendo, corre para o futuro. Recebe aí, Marcelo, com a tua casa, em nome de Jesus, meu irmão. No reino de Deus, Ele não vai trabalhar de nenhuma outra forma, a não ser como Ele trabalhou na multiplicação, na pseudo-multiplicação dos pães. O que você oferece é suficiente para abençoar as multidões. Ele não vai mudar num primeiro momento. Primeiro você tem que erguer o que Ele já te deu. Dar graças e dizer, ainda que pareça insuficiente para essas pessoas, eu vou entregar. E aquilo que é levantado aos céus e abençoado, quebra as leis, sei lá quais, da física, as leis da matemática. Eu quero declarar que o que Ele já te deu, erguido e dando graças a Ele, vai tocar muita gente. Ainda não é um best-seller, não sei se vai ser, mas algumas pessoas que eu sei que já leram o nosso livro têm me mandado testemunhos. Tem mais versículo do que relato meu ali. Levanta suas mãos, tudo que você fizer, com o coração certo, erguendo aos céus e dizendo, Deus, essa é minha porção. Não vou dizer que é pouco. Eu quero te dar graças por aquilo que tu tens me permitido administrar. Sejam bens, sejam talentos, sejam dons. Eu te apresento, Senhor. Ele vai dizer, muito bem, que você não está achando que é por causa da tua força. Muito bem. E o Senhor vai alimentar muita gente. E vai se desdobrando em gente, se desdobrando em gente, se desdobrando em gente. Abençoando outros, abençoando outros. Quem está comigo até aqui? Ele tem despedaçado julgos em nossa vida, quebrado grilhões. Agora é hora da gente correr para o futuro. Corre para o futuro, corre para o futuro. E eu termino, sim, com Isaías 43, 1 e 2. Eu não vou nem comentar, eu só abri ele no outro dia, que é um texto muito profundo para mim. E o Senhor me deu mais ou menos um panorama, só em 2 versículos. Ele falou, Rodrigo, deixa eu te dar uma espinha dorsal, um panorama do que eu fiz com Jacó. Está aí em versículo 1 e 2 de Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. O Senhor disse, soberanamente eu o criei. E ninguém tem nada a ver com isso. Primeira coisa que você precisa saber, levanta a mãozinha. Você nasceu, Deus é soberano e fez você, porque Ele te ama. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, soberania de Deus. Ó Jacó, identidade humana. Te criei soberanamente, por conta da minha vontade. Mas você tinha que viver na família que você viveu, Jacó. Jacó fala da identidade humana. Levante as suas mãos e comece a se lembrar da família que você foi criado com muita gratidão, com muito orgulho e prazer. Você precisava nascer aí. O Senhor está dizendo, soberanamente eu te criei. E te criei, Jacó, para viver nessa família. Foi nessa família que eu te criei. Mas eu te formei. Formar fala de processo. Ele te criou, Jacó, identidade humana. Mas o formou Jacó. Formou fala de processo. Soberanamente Ele te fez, te colocou no seio de uma família. E tudo que você viveu até hoje, se você pode repetir comigo, processo. Diga comigo, processo. Não, você precisa dizer com mais força, processo. Processo, processo. E te formou, processo. Em meio ao processo Ele diz, ó Israel, identidade celestial. O usurpador, o suplantador foi forjado no processo para se tornar o que lutou com Deus e prevaleceu. Levante as suas mãos. Pela soberania Ele te criou. Jacó, identidade humana, formou o processo.
O Israel fala da tua identidade espiritual. O Senhor está dizendo, você ainda não se tornou quem eu quero que você se torne. E está próximo de você se tornar. Eu estou suscitando de dentro desse menino que foi frágil, o menino da TI. Eu estou suscitando um valente. Dessa menina que foi vilipendiada, usurpada, xingada. Eu estou levantando uma mulher poderosa nesses dias. Tudo que você viveu é motivo de alegria, é motivo de gratidão, porque faz parte do processo. E ele continua, ó Israel, fala de identidade celestial. Ele diz, não temas. Sabe o que ele está dizendo agora? E dizendo para mim, para você, troque o medo pela realidade eterna que você está inserido. Existe uma promessa, viva por ela. Levanta sua mão, deixa eu te dizer isso em nome de Jesus. No processo eu te formei, Israel. Não temas, o Senhor está gritando nos nossos ouvidos, não temas, não temas, Ele está arrancando medo. Se isso é para você, recebe. Medo de acordar amanhã, medo de naufragar no final do ano, medo de o que vai acontecer no próximo ano. O Senhor está dizendo, não temas. O Senhor está dizendo, mergulha numa realidade eterna. Eu estou arrancando os seus medos, para que você viva, como a gente tem falado, pula de bungee jump sem cordinha, meu irmão. Existe um lugar onde você foi criado, uma identidade celeste, algo que você não conhecia, que o Senhor está revelando nesses dias, para que você possa não mais temer. Não temas, eu estou guardando a tua casa, eu estou guardando os teus filhos, eu estou guardando as tuas finanças. Não precisa ter medo, eu estou cuidando de tudo. Eu precisava te fazer com que você se rendesse para entender isso. Não temas, troque o medo pela realidade da promessa, porque eu te remi. Ele está dizendo, eu cancelei a tua dívida e comprei você para mim. É sério. Nós éramos tão devedores quanto Jacó e Esaú, mas ele está dizendo para Jacó, agora fica tranquilo. Você passou anos e anos da tua vida vivendo com medo. Mas foi no Val do Jaboque, em Peniel, que o Senhor falou para ele, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Por quê? Ele tinha dito para o irmão, para o pai que era Esaú. 2 vezes mentiu. Roubou a primogenitura, acreditou que era, depois mentiu para o pai. E você, quanto tempo você viveu na identidade do outro, vivendo para mostrar alguma coisa a alguém? Acabou. Deus te colocou sozinho num lugar, te encontrou, para você dizer, eu sou o Daniel. Você quer saber? Eu sou o Daniel. Eu falo, muito bem. Porque você quis viver a vida do teu irmão, Daniel. Muito bem, porque você quis ser o pastor das galáxias. Por quê? Os homens que dizem que você é o pastor das galáxias. Mas aqui, irmão, filho, você é meu filho, troquei tuas fraldas, rapaz. Vai dar carteirada em quem? Quem está comigo, irmão? O Senhor está dizendo isso para mim e para você nesses dias. Para de querer dar carteirada. Você engana meia dúzia de trouxa dando carteirada aí. A mim? Sou teu filho, sou teu pai, cara. Troquei tuas fraldas. Quem está comigo aí? Aí esse Jacó, que devia muito, como eu e você, por muitas vezes, por conta do estilo de vida que vivemos. Ele diz assim, não temas, eu te comprei. Eu comprei a tua dívida. Eu paguei a tua dívida e te comprei para mim. E aí ele termina dizendo, eu termino aqui. Porque eu te remi, chamei-te pelo nome. Que nome que ele te chamou? Que nome que ele me chamou? Nome que ele me deu antes mesmo de eu nascer. E anunciou a Abraão. Eu te chamei pelo nome. Deixa eu te falar. Talvez você não saiba, mas você tem uma identidade eterna. Talvez você não saiba, nem teus pais souberam, mas nesses dias Deus quer te revelar um nome eterno. Eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente leva 5h30. Mas Deus vai te chamar por um nome que só você e Ele vão saber. Isso é quando eu falo sobre vocação. Porque a Bíblia diz que Deus chama as estrelas do céu pelo nome, uma a uma atende. Como é que eu posso achar que o meu nome tem que ser fruto da vontade do que o meu pai estabeleceu para mim? Jacó era o nome humano, Israel era a identidade eterna. Você precisa conhecer quem você é nele. E ele está dizendo, eu te chamo pelo nome. E sabe como ele termina? Ele não te diz assim, eu te chamo pelo nome. Ele diz, tu és meu. Eu não só te chamo pelo nome como um amigo que chama outro que está distante. Você é meu amigo íntimo, você é meu filho. Vamos terminar nessa manhã? Essas são as 6 coisas que o Senhor começou a trabalhar em você no ano passado e vai concluir nesse ano. E a última delas é essa. Ele já despedaçou o jugo. Ele já quebrou os grilhões. Agora é só correr. Isaías 43, 1 e 2 na veia. É só correr. Não temas.
Vença os seus medos com a certeza de que Ele te ama e te comprou. Eu te remi, Ele cancelou a dívida e te comprou para Ele. Não há mais acusação do pecado, não há mais acusação do passado, não há um modus operandi antigo. Joga no mar do esquecimento. Para de ficar dando testemunho, porque no fundo tem uma certa vaidade. Deixa isso para trás. Esquece o que ficou para trás. Agora vai para frente. Eu te chamo pelo nome e tu és meu. Tu és meu. Curva a tua cabeça. Eu avisei antes e te peço desculpa mais uma vez. Ano que vem eu não vou pregar não, vai ser só o Rafael e a Priscila. É sério, irmão. Duvido que eles vão acabar no horário. Eles falam de mim, mas eles também não acabam não. Pai, muito obrigado porque nós encerramos um ciclo nessa manhã. Pelo menos no que diz respeito aos cultos. Mas ainda temos alguns dias para terminar o ano, Senhor. Que o nosso coração, Pai, esteja ancorado no fato de que Isaías 43 é uma verdade para mim e para os meus irmãos. Versículos 1 e 2. Eu nem falei do versículo 2. Que você prova tanto que amou Jacó e que o formou Israel. Que você disse que se ele passasse pelas águas, as águas ele não afundaria nelas. E que se ele passasse pelo fogo, a chama não arderia nele. Levanta sua mão, você que está aí no seu lugar. Não é porque você é pentecostal que quando você passar pelo fogo, uma promessa que foi dada a Israel, e também creio que na nossa vida, no fogo das provações, ou nas águas das turbulências da vida, não é porque a gente é bonito ou espiritual, é porque a gente aprendeu a viver pelas promessas do Senhor e andarmos confiantes naquilo que Ele disse. E aí, quando nós passarmos pelas provações da vida, as chamas não vão nos chamuscar, não vão nos queimar. Levanta sua mão, eu quero declarar sobre a tua vida quando as intempéries da vida vier. Como diz a música Oceano, que não sai do meu coração, só não dá mais tempo da gente cantar. Mas se tivesse uma irmã que soubesse cantar direitinho, pelo menos o refrão, ela podia ir ali logo e a gente cantava. Quando você passar pelos mares da vida, você vai cantar essa canção e vai dizer: Senhor, leva-me. Isso, obrigado, Monique, aleluia, Jesus. Eu nem lembro a letra, mas ela não sai de dentro de mim, sabe, irmão? Aí, ó, já mudou. Os meninos bons esses, né, irmão? Levanta sua mão aí, santo, em nome de Jesus. Acredita em mim, acredita em mim. Assim, eu queria ficar até 2h15, mas a gente tem outro culto, tem uma festa de Natal na outra igreja. Mas eu estou com tanta fome de Deus. Eu estava falando com o irmão essa semana, só para deixar ela cantar, sem atrapalhar ela. A gente estava junto com o meu pastor, a gente sempre está junto lá no pastor Juscelio. Ele já acorda de manhã com o celular assim, ó. A gente está esperando ele na sala, passar, ele já fala: cara, não dormi essa noite. Quase toda noite que a gente está junto na casa, ele não dorme. O Espírito Santo não deixou dormir, cara. E vai lá, e aquela, né? Eu estava com o irmão na sala essa semana, pilhado, andando de um lado para o outro. Falei: cara, está acontecendo alguma coisa nesse final de ano. Deus está fazendo uns negócios violentos. Irmão, eu estou assim, velho. É sério, esse dia eu consegui fugir de alguns compromissos. Fui para dentro de casa, orar, escrever. Me desculpa se eu escrevo, depois vem despejar aqui em você. Tinha que despejar só 10%, né? Me desculpa, eu vou aprender isso. Mas é a ânsia de querer que você ouça as coisas que o Senhor está de alguma forma compartilhando com a gente. Levanta sua mão aí, deixa eu te dizer. Quero declarar que uma santa indignação vai tomar o teu coração. Uma santa euforia. Você vai dormir e acordar dizendo: Deus está fazendo, Ele está me levando para mais fundo, Ele está me ensinando algo mais poderoso. Eu quero mais dEle, eu quero os milagres, eu quero a vida, eu quero, como o John começou, eu quero respirar a presença dEle, eu quero sentir o odor dEle. Quero declarar que Ele vai te envolver, que Ele vai te tomar de dentro para fora. Eu quero declarar que Ele vai mudar o seu coração dúbio. Suas paixões e vícios estão sendo trocadas. Os caminhos na tua mente, no seu cérebro, vão ser trocados. As sinapses vão ser tocadas por um desejo da glória do Senhor. Ei, cara! Ei! E o que vai acontecer? Você vai passar pelos fogos da vida, pelas fornalhas da vida, como os amigos de Daniel. Você vai passar pelos mares da vida, como Pedro, olhando nos olhos, sendo guiado pelas mãos. Declaro sobre tua casa, sobre os negócios.
Eu declaro nesse ano um ano de muita prosperidade de Deus. Eu declaro um ano que nós vamos alimentar muita gente para a glória do Senhor. Eu declaro que vai ser ano que você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Não temas, não temas, eu te remi, diz o Senhor. Eu te chamo pelo nome, tu és meu. Ei, não temas, não temas, não temas.